Graça e paz, irmãos. Dando continuidade, eu fiz um outro vídeo sobre a estrutura de um sermão, agora eu quero falar sobre a pregação. Como deve ser uma pregação? Primeira coisa, ela deve ser centrada na palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu vejo no mundo espiritual, porque a gente pode ver muita coisa, mas a gente pode se confundir também. Então, sempre centrada na palavra de Deus. 2, a pregação, ela deve ser relevante. Então você deve pensar assim, qual que é o público para o qual eu estou falando? Por exemplo, se eu estou falando para pessoas que já caminham na obra de Deus, a pregação tem que ser relevante, tem que ser algo mais denso. Se eu estou falando para alguém que não conhece Jesus, tem que ser algo mais light ou leite, que a gente fala. Qual é o público-alvo? São crianças, então a pregação vai ter que ser o quê? Mais lúdica, mais com imagens, se você tiver fantoche, se você tiver alguma parte de encenar, porque a criança na idade pequena ela é muito visual. Então a idade do público-alvo vai incentivar e a maturidade dos ouvintes. 3. A pregação ela deve ter uma aplicação prática na vida dos ouvintes. Porque não adianta nada eu falar e a pessoa fala, mas o que eu aplico para a minha vida isso que você falou? É legal, é um conhecimento maravilhoso, o hebraico, o aramaico, o grego, koiné, você sabe tudo, mas se você não fizer o leitor, aquele que está ouvindo a palavra, trazer para dentro dele e aplicar na vida dele, na verdade, ela fica infrutífera. Tem uma frase que diz assim, aquele que fala uma língua que ninguém mais fala, na verdade não fala. Então, se você não consegue transmitir algo que a pessoa vai aplicar na sua vida, na verdade você não falou. Tá? O que devemos pregar? 1. A palavra de Deus. 2. Pode ser a necessidade da igreja. A gente vê que está havendo muito desvio doutrinário, ou as pessoas estão precisando dessa área, estão perecendo nessa área. Então, a necessidade da igreja. 3. Para sanar dúvidas do povo. O povo está com muita dúvida sobre arrebatamento. Então, você vai pregar sobre arrebatamento. Aqui eu quero fazer um adendo. Muitas denominações têm uma visão sobre arrebatamento, sobre fim dos tempos, uma visão escatológica, e ela vai e prega a sua visão. Amém. Só que é muito importante, é de uma lealdade intelectual você mencionar que existem outros posicionamentos, igualmente legítimos. Porque você, como pregador, não é o detentor da verdade, ainda mais em pontos aos quais a palavra de Deus não foi clara. Se há entre exegetas, ou seja, intérpretes da lei sérios, diversos posicionamentos, você pode até defender um, amém. Mas pelo menos diga para as pessoas que existem outros posicionamentos. Se quiser mencionar de forma muito breve, porque se a pessoa quiser aprofundar, ela pode buscar. Ela não, porque quando você fala algo pregando, a pessoa ouve aquilo como a verdade. Então, se há outros posicionamentos, mostre também, seja de lealdade intelectual. E a pregação também pode ser para combater ensinos errados. Tem uma igreja pregando que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Opa, isso é uma heresia tremenda. Faz um voto com Deus para ser salvo tu e tua casa. Opa, outra heresia. Então, o que você deve pregar? Retomando os 4 pontos. Primeiro, a palavra de Deus, não aquilo que você acha, o que você pensa, uma visão, um sonho particular. 2. A necessidade da igreja. 3. Para sanar dúvidas do povo. 4. Combater ensinos errados. Agora vamos falar sobre os tipos de sermão. Então você está pregando, você vai estar ministrando um sermão. Existem vários tipos de sermão. Primeiro tipo, expositivo. O que é um sermão expositivo? Você pega um capítulo ou texto bíblico e prega sobre ele todinho. Por exemplo, a história de Sansão, Juízes 13 a 16. Você vai pregar aquilo ali. Você pega um capítulo todo, um texto bíblico todo e prega aquilo ali. Você pode ser temático, ou segundo tipo de sermão, temático. Você escolhe um tema, por exemplo, perdão. E aí você pega passagens esparsas na Bíblia. Você pega o perdão que
Sansão teve quando ele se arrependeu e pediu mais uma chance para o Senhor. Você pega a oração do Pai Nosso, onde ele ensina: Pai, perdoa na medida em que nós perdoamos. Você pega um texto de Hebreu que diz: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E aí você faz algo e no final dá uma conclusão. Pode ser também textual. O que é um sermão textual? Você vai pegar fragmentos de um texto ou alguns versículos de um capítulo só e desenvolver a sua palavra, tá? Então, os tipos de sermão: expositivo, temático e textual. E os sermões podem ser escritos. O pregador faz o sermão inteiro escrito e quando ele está pregando, muitas vezes ele se recorre a ler. Qual é a vantagem disso? Você não deixa passar nada. Fica algo bem completo, isento de falhas, de esquecer algo. A parte ruim, não dá dinâmica, às vezes o público dorme. Pode ser um sermão esboçado, ok? Você faz um esqueleto do sermão e algumas passagens específicas. E você, com uma forte memorização, consegue trabalhar. Você olha o tópico e desenvolve aquilo que você já estudou. Sermão pode ser também livre. Nossa, esse aí exige uma forte memorização, principalmente para aqueles homens e mulheres que decoram versículos, sabem a Bíblia, onde estão as coisas. Então ele tem o tema e ele simplesmente vai desenrolando o rolo. Ele fala: olha, capítulo tal, versículo tal, diz assim a palavra de Deus. Se você pegar nessa versão, pegar nesta outra, tá? Então é o tipo de sermão livre. E tem o sermão de improviso. O irmão está com a oportunidade, hoje a palavra é tua. Você fala: ô Jesus, me ajuda. E aí você vai lá, tenta ouvir o Espírito Santo. Eu vou falar tenta porque muitas vezes você pode ter dificuldade para ouvir o Espírito Santo. Você pode ter que se calar, ter um momento de meditação. E ali foi um improviso. E aí o que você vai pregar? Então, aí você vai depender 100%, 120% do Espírito Santo. O que deve ocorrer em todos os tipos de sermão, diga-se de passagem. Tá? Então, os sermões podem ser escritos, 100% escrito, esboçados, só as principais ideias, e você até negrita, deixa os versículos. Livres, ele é preparado sem anotação, mas com uma forte memorização, ou de sopetão ou improviso. Acontece muito nas praças, acontece nas ruas. Tá? Agora vamos falar sobre os objetivos do sermão. O sermão ele pode ser evangelístico, que geralmente é o que eu prego. Você tem como finalidade levar o ouvinte a entregar sua vida para Jesus, a tomar uma decisão. Romanos 10, 9 e 10, Efésios 2, 8, 9. Então assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo aquele que crer com seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Então você leva as pessoas a um apelo, a uma decisão por Cristo. Doutrinário. O objetivo do sermão, se ele é doutrinário, é ensinar a palavra de Deus. Aí você vai atuar como um mestre, esclarece dúvidas da palavra de Deus. O sermão de hoje é um sermão devocional. O que é um sermão devocional? Aquele que traz a relação homem-Deus, ele é vertical, eu para com Deus. O sermão, objetivo do sermão, outro objetivo do sermão, consagração. Chamar a pessoa, o ouvinte, a se consagrar mais a Deus, assumir um compromisso com Deus, abandonar vício, desenvolver dons, aceitar o chamado. Outro objetivo do sermão, ético. Você exortar os irmãos, trazê-los para a aplicação de leis morais, né? Porque a gente sabe que a moral está cada vez mais duvidosa. O certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Você pega cortes judiciais do nosso país, transformam a verdade em verdade e a inverdade em verdade. E não vou prosseguir nisso, você já entendeu. O objetivo do sermão pode ser também de alento ou conforto. Animar o povo de Deus. O povo de Deus está muito triste. Você vai estar catástrofe no Rio Grande do Sul. Você vai pregar um sermão descendo, muitas vezes chamando eles para se consertar, ou você vai dar conforto? Como é que Jesus faria? Ele falaria: arrependam-se, raça de víboras. Ou ele falaria assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, entenda o momento. Entenda em Cristo, através do Espírito Santo, o objetivo do sermão, aquilo que você quer transmitir na vida dos ouvintes.
tá bom? E assim eu fico com esse primeiro vídeo sobre pregação e prossigo no vídeo 2.